Eu tô aqui todo santo dia para trazer todos os santos do dia para vocês. Sejam muito bem-vindos. Sou o Thiago Lacerda da Patrono e hoje a gente vai visitar, pesquisar, conhecer os santos do dia 28 de novembro, dia de hoje, para que de algum modo esses santos possam te chamar a atenção, possam te conquistar e daqui nasça uma devoção, uma amizade, de modo que essa ferramenta, né, os santos sejam de algum modo uma ferramenta de santificação, de salvação, que isso te ajude, te facilite o teu caminho até o céu. Nossa dinâmica é sempre repassar todos os santos inscritos no martiriológio. Se nós tivermos algum santo que por conta de desatualização ou algum problema não estiverem ali, a gente vai também falar sobre eles. E eu já vou deixar claro que hoje não é dia de Santa Catarina de Labouré. Vou explicar isso mais pra frente. Mas vamos começar aqui com os nossos santos. Enquanto eu vou botando o mapa, tu já pode curtir o vídeo, comentar qualquer coisa já, qualquer dúvida que tu já tenha, vai comentando. Te inscreve no canal se tu não é inscrito, lá no Instagram se tu não segue, também segue. No TikTok tem patrono em todo lugar, lá tem conteúdos que não tem aqui, aqui tem conteúdos que não tem lá. É nóis. Vou botando o mapa aqui enquanto tu faz toda essa função aí, inclusive compartilhar, hein. Lá vamos nós, temos nosso mapinha. Lembrando que agora a gente tá seguindo mais no mapa. Eu não vou abrir, ou não pretendo pelo menos abrir o martiriológio na tela para vocês, porque não dá para ler tão bem, então a gente segue por aqui mesmo. No nosso mapa a gente começa com o Santo Irenarco de Sebaste. Sebaste que fica na atual Turquia, em Sivas. Aqui, ó, Sivas. Ou Sivas, eu não sei como é que se falaria isso em turco, tá? Mas numa região mais próxima, até um pouco diferente da que a gente costuma ver os santos. Santo Irenarco, um santo do século IV. Espera aí que eu tenho que voltar da minha pesquisa aqui. O martirológio não nos indica a data, ou nos indica, vamos ver, não nos indica uma data específica. A tradição nos fala que é algo como 303, 305. Nas perseguições de Diocleciano, já vimos vários mártires aqui dessas perseguições. Ele era o carrasco oficial lá em Sebaste, né, que era o nome da cidade na época, um leigo e que se converteu enquanto carrasco. Já vejam que fora aqui do nosso, lembrem sempre, né, nosso eixo, Roma, Istambul, não está fora, ele é dentro ainda do que hoje a gente entende por Turquia, tá, né, mais perto do limite, ele mais para fora, mas ele já está mais a oriente do que a gente costuma achar, né? Em geral, a gente vai sempre nos primeiros séculos trabalhar com Oriente Médio aqui, Turquia e Roma. É o que a gente mais vai encontrar. E aí, quanto mais para fora desse eixo, é mais raro. Aqui a gente já pode dizer que ele já é um santo um pouco incomum sob esse aspecto, né? Mas basicamente, então, ele era um funcionário público, um torturador, um carrasco, que assistia é modo de dizer, ele executava de fato as execuções, né, executava as execuções dos católicos, e quando ele testemunha a fortaleza de 7 mulheres que serão mortas, foram mortas, ele se converte e confessa publicamente o Cristo, e por isso é executado, ou seja, ele mesmo sofre aquilo que ele antes fazia. De algum modo, a gente pode até fazer uma relação aqui com São Paulo, perseguidor de cristãos, se torna cristão. Então, é uma conversão muito radical. Durante a perseguição de Diocleciano, portanto, mesmo que o martirológio não nos traga a data exata, a gente sabe, por conta dessa perseguição, mais ou menos quando isso se deu. E é curioso que logo depois disso viria o Édito de Milão, que libera, é, que descriminaliza de algum modo o catolicismo. A gente já sabe que não é o Édito de Milão que vai fazer acabar os martírios. Nós temos muitos mártires dentro do Império Romano pós-Édito de Milão, mas é muito próximo realmente. No segundo lugar, nós temos santos
Papiniano de Vita, Mansueto de Urusse e diversos bispos, mártires e companheiros. Esses santos são destacados, inclusive são os primeiros do martirológio. Em diversos lugares a gente acha só o nome deles e os outros é, só citados como número. Eu vou mudar o mapa enquanto eu falo. Mas no martirológio nós realmente temos ele aqui, tá? Temos os nomes todos. Então eu vou ler os nomes rapidamente, e eles são de lugares diferentes. Então, o bispo de Vita é São Papiniano, de Urusse é São Mansueto. Aí depois nós temos de Girba, o bispo Urbano, São Urbano, São Crescente de Bisácio, não é Bizâncio, Bisácio, Santo Abédeus de Teudale, Santo Eustrácio de Sufis, São Crescônio de Oea, São Vices de Sábatra e São Félix de Adrúmeto. E algum tempo depois, mas na mesma festa, esses primeiros, nós temos assim, ó, São Papiniano e São Mansueto martirizados juntos. Aí nós temos então, e eu estou mostrando a Tunísia aqui, eu vou explicar porque é mais ou menos a região que eles são, cada um é de lugares diferentes, mas eles são da África Vândala, que é conhecida como o norte da África. Já falamos sobre ela também. É a África de Santo Agostinho, digamos. Então, São Papiniano e São Mansueto, um martírio. Aí, todos esses que eu citei, de Santo Urbano a São Félix de Adrumeto, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, outro martírio. E aí, mais dois, inclusive, já no próximo líder vândalo, né? Esses primeiros foram martirizados por Genserico, esses outros são martirizados por Unerico, filho de Genserico, que são Santos Hortulano, bispo de Benefa, e São Florenciano de Midila. Foram exilados e terminaram a vida como confessores da fé. Os outros dois martírios, né, as outras duas levas de martírios, e esse confessores, ou seja, foram provados, foram torturados, perseguidos, mas não foram mortos. E a região essa aqui, ó, todo o norte da África, ele foi dominado pelos vândalos. Era uma região do Império Romano, católica, que depois se tornou católica, né? Santo Agostinho, inclusive, foi morto, se eu não me engano, em 430. Todos os bispos aqui foram por volta de 450, 460. Então, eles já morrem na sequência das invasões que Santo Agostinho vê e nos fala, inclusive, né, nas suas obras. Então, é o mesmo contexto, parte do mesmo episódio, ou um episódio da mesma série, digamos. Esses bispos que, de algum modo, eram todos colegas de Santo Agostinho, eram todos irmãos de episcopado na mesma região. Já fica aqui, já dou destaque aqui, porque realmente é um local muito frutífero da Igreja Católica até o momento e que foi devastado. No terceiro elogio, nós temos em Constantinopla, hoje aqui em Istambul, Santo Estevão o Jovem, monge mártir, que no tempo do imperador Constantino Coprônimo, por defender o culto das sagradas imagens, foi atormentado com vários suplícios, confirmando a verdade católica com derramamento de sangue. Ou seja, provavelmente aqui por defender o culto das sagradas imagens, quer dizer que é no período iconoclasta, que isso realmente foi um grande problema, uma grande guerra, né? Constantino V era o imperador iconoclasta que martirizou Santo Estevão Jovem. Ele foi espancado e morto em praça pública ao defender as imagens sacras. Qualquer paralelo que possamos fazer com os dias de hoje, né, não é mera coincidência. Pessoal, me desculpem aqui, mas eu preciso só mudar o meu controle de lugar, porque tá acabando a bateria. Se eu tiver que virar para cá para mudar a tela, vocês já sabem por que é. Que o carregador não chega até lá. Mas então, ele foi um dos precursores das definições dogmáticas do segundo Concílio de Nicéia, que se deu em 787. E ele
tá nesse contexto do iconoclasmo bizantino, né? Que de alguma forma nos traz um pouco da crise teológica e política do Oriente, que se segue ali. Ele morreu no ano 764, em Constantinopla. Então, aqui, no nosso, nosso famoso eixo, vocês já vão cansar. Segunda semana ainda de Todo Santo Dia, vocês devem estar cansados de me ouvir falar isso, mas é que isso bate muito e isso vai entrar na cabeça de vocês de alguma forma também, para entender a história da igreja, né? No quarto elogio, nós temos perto de Rossano, na Calábria, região da Itália, Santa Teodora, abadesa, discípula de São Nilo, o jovem, e mestre da vida monástica na Itália. Tá? Santa Teodora de Rossano, abadesa, discípula de São Nilo, que foi um grande monge, né? Forma uma comunidade feminina. Eu não sei se o termo vai estar certo, mas de algum modo de uma espiritualidade bizantina, apesar da época, e talvez até por isso a gente possa dizer, né? Mas nessa época a gente já tinha uma espiritualidade monástica ocidental, ou não sei se daria para dizer romana, que é justamente o que eu sempre falo, que vem de São Bento, que não é só dele, mas que a partir dele começa a se desenvolver. Mas as influências bizantinas, as influências orientais ainda seguem chegando no Ocidente. Essa troca ainda existe, não é como se fosse um monopólio. Ah, não, a partir de São Bento agora é só monaquismo ocidental, ou sei lá, beneditino. Não. Em alguns lugares, como eu falei ontem, inclusive a França é quase que 100% em alguns períodos, mas em nenhum momento a gente tem só beneditinos, ou só cenóbios, ou só espiritualidade bizantina. E nesse período aqui, obviamente, a espiritualidade bizantina já é muito menor no Ocidente. E dá para dizer até que é uma das santas que ajuda nessa união espiritual, assim, entre espiritualidade oriental e ocidental. E que a gente vai ver muito hoje, inclusive, assim, nas igrejas desse trecho aqui, né? Nesses lugares aqui. Dá pra gente dizer que é um meio termo até. Inclusive, muitos desses lugares são os lugares que têm sedes de igrejas sui iuris, né? Que são igrejas com ritos não latinos, que estão em unidade com a Igreja Católica, em unidade com o Santo Padre, né? E isso se dá também muito por conta, esse local dela é no sul da Itália, então, né, a gente vê que a geografia faz muita diferença, inclusive para isso, né? Porque a cultura aqui, e aí por sua vez a cultura católica, digamos, ou dentro do catolicismo, ela é muito influenciada pelo mar Mediterrâneo, que possibilita essas viagens, essa troca maior, essa troca daqui para cá, daqui para cá. Então, é uma santa interessante de se estudar, tá? Porque de algum modo ela ela contradiz um pouco o espírito da época, digamos, ou o lugar comum que nós estamos acostumados a ver sobre essa época. No quinto nós temos São Tiago da Marca, um franciscano, dos maiores pregadores franciscanos do século XV. Morreu em 1476. Tem um processo de beatificação e canonização muito, muito breves, né? No século seguinte ele já é beatificado, no outro já é canonizado. Ele é da Itália Central, aqui de Nápoles. É discípulo de São Bernardino de Sena. E, de fato, se eu não me engano, o Martirológio nos fala que ele é ilustre, presbítero da Ordem dos Menores, ilustre pela sua pregação e austeridade de vida. Quando o Martirológio traz esses adjetivos, é porque de fato ele era notório por isso. Assim, ele foi conhecido, provavelmente muito citado por outros tantos santos. Inclusive, ele é considerado, junto com São Bernardino e com São João de Capistrano, de algum modo um tripé da observância franciscana. E ele está num tempo e num local bem conturbados, porque esse é o período aqui, 1400, né? Ele nasce no final do século XIV e morre do meio para o final do século, ali com acho que 80 anos mais ou menos, do século
XV, que é um período pós-cisma do Ocidente. O cisma do Ocidente, para quem não lembra, né, é a questão de Avignon, o Papa de Avignon, depois temos Pisa e, obviamente, Roma desde o início. Então, é um período em que a Igreja Ocidental sofre e, de algum modo, precisa se reintegrar. E esses santos são os santos que reintegram a Igreja e reintegram, de algum modo, até a política, muitas vezes, né? E é o final da Idade Média, então também é um santo de período de transição, né? No sexto lugar, nós temos o beato James Hudson. É, ele é indicado como Jaime Thomson. Eu não sei se isso é uma tradução, Thomson, por que que seria, né? Se o nome mas enfim, essas traduções do inglês, inclusive aqui, ontem, eu acho, ou anteontem, nós tivemos uma beata, se eu não me engano, que foi martirizada no reinado da Rainha Elizabeth I, e eu traduzi na hora de ler, mas hoje para vocês eu vou falar. Aqui ele diz, ó, em York, na Inglaterra, o beato Jaime Thomson, presbítero e mártir, que condenado à morte no reino de Isabel I, Isabel é a tradução para Elizabeth, mas óbvio, a gente ouvindo Isabel I, a gente pensa que Isabel da Espanha, sei lá, sabe, Princesa Isabel. Então, é, Elizabeth I, por ter reconciliado muitas pessoas com a Igreja Católica, sofreu o suplício do patíbulo, ou seja, ele foi um sacerdote que evangelizava e que recebia muitos fiéis, muitos neoconvertidos. Ele estuda para ser sacerdote na França, retorna clandestinamente para servir os católicos que estavam proibidos de praticar a fé e é executado por reconciliar de algum modo a Inglaterra com Roma, assim, por trazer mais romanos, romanos no sentido de católicos romanos, né? Porque ali a religião era o anglicanismo. Ele morreu em 1582, tá? Fiel ao Papa, exercendo uma resistência católica e uma vida católica clandestina que realmente é, não tinha liberdade para exercer a fé, para ter cultos, né? Naquela Inglaterra da Rainha Elizabeth I, com leis penais anticatólicas, sacerdotes são considerados traidores do Estado, etc. Então, um período muito turbulento que não acompanha não tem. Eu nem passei para cá, na verdade, aqui. A gente não tem um paralelo desse período, assim, né? Nesse mesmo período, isso acontece aqui. Não acontece aqui. Acontece em outras coisas, temos outros problemas, mas os contextos são muito divididos, tá? É bem curioso isso, porque em geral as coisas elas têm essa ligação, acontecem aqui e ali, e aqui, quando nós temos a mudança para o anglicanismo, isso se isola de algum modo, e os martírios que se dão aqui, são locais, é uma política muito local que não se expande para cá. Graças a Deus, né? Não se expande. No sétimo elogio, nós temos no Vietnã, ou seja, aqui a gente estava em 1582, tá? No Beato Jaime Thompson. James. A gente vai dar um salto de 250 anos agora, que a gente vai para aquele período que quase todos os dias tem mártires, que é o período do Extremo Oriente aqui. No Vietnã, Santo André Trang Van Tron, mártir, que no tempo do imperador Minh Mang, nós já vimos também esse imperador aqui, por se recusar a calcar a cruz, depois de ser encarcerado e suportar cruéis torturas, finalmente foi degolado. Isso era uma prática muito comum, muito semelhante à prática do martírio no Império Romano. A gente vai ver. Os católicos, eles primeiro são torturados para que eles, sob tortura, neguem a fé. E eles insistindo, eles seguem sendo torturados com mais intensidade até que são mortos. É uma prática completamente diabólica, né? Porque é, se eles quisessem só acabar com o catolicismo, eles poderiam só matar aquelas pessoas. Mas eles querem que a pessoa negue a fé, porque negar a fé tem um risco para tua alma. Morrer é, forçando, afirmando a sua fé, não tem um risco para a alma.
Então o objetivo não era a morte, mas o objetivo era a morte eterna. Talvez isso não seja exatamente o objetivo daquele imperador específico, daquele carrasco específico, mas certamente a ação demoníaca por trás disso é exatamente essa: preciso perder almas, então eu preciso que eles neguem a fé. O objetivo era negar a fé. E a morte era, já que nada deu certo, então eu vou matar para pelo menos ele não continuar propagando a fé. Foi martirizado em 1835 e a canonização dele se deu pelo Papa São João Paulo, que foi um grande canonizador dos santos desse período, já em 88. A recusa dele foi. O martirológio nos traz calcar a cruz. Queriam que ele pisasse, né? Pisoteasse como um ato de apostasia. Eu não sou mais católico, vou pisar na cruz. Então ele sofreu um longo período de tortura, perseverou. Inclusive, ele é considerado por conta da idade dele, ele é considerado um padroeiro dos jovens católicos perseguidos. E ele está inscrito em, nos 117 mártires do Vietnã. Nós já falamos sobre eles também. Eles são divididos um pouco no martiriológio, mas é o mesmo. Inclusive, nós sempre falamos que esse período que a gente vê muito Coreia, Vietnã, China, Japão, ele dura mais ou menos ali dos 1600 aos 1800 e pouco, 1900. Mas esse aqui especificamente, ele é do mesmo período de alguns santos bem famosos, São Pedro Tuan, Santo André Dunglac. São santos, dentre esses santos que a gente conhece desse período, são alguns dos santos mais populares, mais conhecidos aqui no Brasil, inclusive, se eu não me engano, Santo André Dunglac tem paróquia aqui no Brasil. E é basicamente o contexto de perseguição, né, no Vietnã e em toda essa região. Que dá pra gente dizer, pelo número de mártires, é uma das maiores perseguições anticatólicas da história, porque a gente tem. O período é longo e a quantidade de católicos martirizados é imensa, tanto que a gente tem diversas inscrições no martirológio com cento e vários, com 50 e vários, com 80 e vários, com 20 e poucos. Muitos, realmente, muitos católicos foram martirizados nesse período. No oitavo elogio, nós temos o beato João Jesus, mais um daqueles elogios que a gente costuma ver na Espanha, 1936. Beato João Jesus, que era o nome de religioso, ele chamava Mariano Adradas Gonzalo, em Paracuelos de Jarama, perto de Madrid, que era sacerdote, e seus 14 companheiros mártires, que eram religiosos da Ordem de São João de Deus, que durante a perseguição religiosa foram coroados com a gloriosa paixão. Nós temos os nomes deles, eu não vou ler todos eles aqui para vocês, mas os nomes estão inscritos no martirológio. Em outros episódios eu já mostrei como é que aparece essa inscrição. Foram mortos em 36, tá? E na mesma localidade nós temos o nono elogio. Por que eles estão divididos? O nono elogio também é mesma localidade, mesmo ano e mesma perseguição. Os beatos mártires Avelino Rodrigues Alonso, da Ordem dos Agostinianos, e 19 companheiros. Por que eles estão em outro elogio? Porque eles foram beatificados em datas diferentes, tá? Os beatos do oitavo elogio, que é o beato João de Jesus e 14 companheiros, foram beatificados antes de 2002. Eles são inscritos na segunda edição típica do Martirológio Romano. Os beatos Avelino Rodrigues Alonso e 19 companheiros foram canonizados entre 2002 e 2013. Portanto, eles estão na adição da segunda edição típica. Né? A gente já falou algumas vezes sobre isso, que o martirológio mais atualizado que a gente tem é a segunda edição típica romana, atualizada até 2002, que depois dela a gente não teve uma nova edição, a gente teve uma adição de santos entre 2002 e 2013. Mas a edição é basicamente a mesma. Todos os nomes deles também estão escritos aqui, tá? E por fim, no mesmo lugar,
Outra informação importante: os primeiros são da ordem de São João de Deus. Os segundos, do elogio 9, são da ordem de Santo Agostinho. E agora, no 10º elogio, nós temos também, no mesmíssimo lugar, no mesmíssimo ano, na mesma perseguição, presbíteros, é, Beato Vicente, Francisco Estevão Lacal e Vicente Blanco Guadilha, que eram sacerdotes, e seus companheiros mártires, que eram oblatos, da Congregação dos Missionários Oblatos de Maria Imaculada. 11 companheiros, temos todos seus nomes ali também. Ou seja, nós temos 3 inscrições de martirológio aqui, nessa região, divididos provavelmente por conta das suas. Esses também adicionados depois de 2002, entre 2002 e 2013, mas provavelmente divididos porque foram beatificados em momentos distintos, e beatificados em momentos distintos, provavelmente porque de ordens distintas, então eles foram reunidos, todos os companheiros de ordem, né? Obviamente eles não devem ter morrido no mesmo dia, eles provavelmente morreram nos ataques aos seus mosteiros, às suas casas religiosas, mas mesmo a perseguição, mesmo o contexto histórico, mesmo o ano, todos eles são na violência anticlerical da Guerra Civil, onde os comunistas mataram muitos católicos, nós temos muitos deles inscritos aqui, e muitos que certamente não estão inscritos. E todos eles a gente já pode associar, principalmente os agostinianos, a uma vida intelectual, uma vida religiosa e intelectual bem evoluída. O contexto da Espanha, nesse momento, nós temos muitos dos dois lados, tá? Muitos literatos, muitos filósofos, inclusive São José Maria Escrivá viveu esse período, não foi martirizado, graças a Deus, poderia ter sido, inclusive, em diversas ocasiões que a providência salvou ele, mas viveu esse período, tá? Então, para vocês terem ideia do contexto, é o mesmo contexto de São José Maria Escrivá. É possível, inclusive, que ele já tivesse ouvido falar de São José Maria Escrivá. E no 11º elogio e último, nós temos, em Valência, mesmo ano, o Beato Luiz Campos Gorris. Mártir também, mesma perseguição. Isso provavelmente não era sacerdote, não nos indica nada aqui, devia ser um leigo. Advogado, pai de família, líder leigo, membro da Ação Católica, da Associação Católica de Propagandistas. Então ele já era um católico secular, digamos, católico que via, diferente daqueles outros que foram atacados nas suas casas religiosas, ele era um católico inserido e provavelmente com muito mais visibilidade nesse sentido, assim. Então, um profissional católico, inclusive, é tido como um padroeiro dos profissionais, dos pais de família, de muitos de nós que vivem a vida pastoral. Então, ele nos traz isso. O mesmo contexto, tá? Dos demais. E aí, vamos falar de Santa Catarina de Labouré. Por que Santa Catarina não está inscrita no martirológio de hoje? Provavelmente vocês devem ter visto já muitas, 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 muitas. Eu vou tirar o mapa aqui para a gente não atrapalhar. Muitas postagens, muitos artigos sobre o suposto dia de Santa Catarina de Labouré, que está inscrita no dia 31 de dezembro, que é o dia do falecimento dela. Só que ela foi beatificada no dia 28. Beatificada ou canonizada? Putz, agora eu já não me lembro. No dia 28 de novembro, pelo Papa Pio XII, provavelmente. Vamos ver. Canonização de Santa Catarina de Labouré. E essa data, Papa Pio XI, perdão, foi quem canonizou ela, foi beatificou ela, e quem canonizou ela foi o Papa Pio XII, tá? 1 em 36, 1 em 33 e 1 em 47. Só que essa data de 28 de novembro, que é o dia seguinte ao dia de Nossa Senhora das Graças, que é a aparição cuja vidente é Santa Catarina de Labouré, então entendam a relação tem a ver com isso.
Maria vem na frente, logo em seguida vem a vidente. É uma data que os vicentinos, Congregação de Missão e Filhas da Caridade, passaram a celebrar particularmente. Só que isso se popularizou, né? Então, na verdade, o 28 de novembro é uma festa local de Santa Catarina de Laboredo, da comunidade, né? Isso acontece muito em muitos lugares. Acontece tanto em dioceses que têm festas para os seus santos em dias diferentes do dia universal, como comunidades religiosas que têm festas dos seus santos também, específicas. Inclusive tem dias de todos os santos franciscanos, de todos os santos carmelitas, que não estão inclusas no martirológio e são práticas, ou seja, não é uma prescrição da Igreja Universal. Não quer dizer que seja errado, só quer dizer que a Igreja não indica este método, essa forma, este dia. Então, muito importante de deixar isso claro, não tem problema celebrar Santa Catarina de Labouré hoje, mas que fique claro que existe um dia que a Igreja prescreve ela, e não é o dia de hoje. Então, se tu tem algum tipo de ligação vicentina, participa dos vicentinos, talvez faça bastante sentido tu fazer essa celebração. E eu diria que não esquecer também da celebração do dia 31/12, que é o dia universal de Santa Catarina de Labouré. Já nos deparamos, inclusive, com isso várias vezes. Isso vai acontecer ao longo de todo esse nosso período aqui de todo santo dia. Não se surpreendam com isso, tá tudo bem. O ideal é que isso aconteça, que vocês estejam aqui para a gente entender realmente isso, para que isso fique claro para vocês entendam por que essas confusões, por que não tá no martirológio, por que dizem que é esse dia. Isso acontece. Tá tudo certo, pessoal. Muito obrigado por terem ficado até aqui. Comentem aqui, me digam quais os santos vocês mais gostaram, ou mais chamou atenção, ou mais te aqueceu o coração de alguma forma, ou ficou na tua mente. Comenta aqui, me conta o porquê, se tu te sentir à vontade, faz perguntas, tira dúvidas, critica se tu achar que tem que criticar, mas curte o vídeo, te inscreve no canal. Se tu não segue no Instagram e no TikTok, vai lá e segue, porque lá tem conteúdo exclusivo. No Instagram, principalmente, tem muitos stories, tem sequências de caixinhas lá do Respondo com o Santo, tem muita coisa legal, tá, pessoal? Então, muito obrigado e até a próxima. Tchau.